Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 16. Gente, na aula 16, o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania, parte 1. Detalhamento, biomas existentes na Europa, Ásia e Oceania, como as florestas tropicais, localizado na Ásia, as florestas temperadas na Europa, as savanas na Oceania, os desertos, tanto na Oceania quanto na Ásia, entre outros. Elementos que compõem os biomas, vegetação, clima e relevo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre diferentes paisagens que acabam surgindo ao redor do planeta. E essas paisagens, gente, para a gente analisar, observar, vamos ter características que acabam sendo diferentes de acordo com a região. Então, é a partir disso que a gente observa que acaba surgindo o quê? Os biomas, gente. Essas diversas paisagens que vão estar aí ao redor do planeta. Agora, essas paisagens, a gente analisando, observando, a gente pode verificar aí que elas vão ter, diferentes características, e isso vai estar relacionado a quê? Aos aspectos físicos, principalmente em relação à vegetação, ao clima e também ao relevo, tá? Então, a gente acaba observando que vamos ter diferentes paisagens ao redor do planeta que acaba dando para a gente essas paisagens, tá? Então, a gente vai estudar esses diferentes biomas que vão estar espalhados ao redor do mundo. Vamos observar agora um mapa, gente, que mostra, esses diferentes biomas do mundo. Então, cada cor que a gente pode verificar aí no mapa, a gente pode observar aí no mapa, vai ser um diferente bioma, Como, por exemplo, nós vamos ter aí o deserto polar, que vai estar em branco, ok? Toda essa região, Aqui, principalmente na parte em que pega o Ártico ao norte e também a Antártida ao sul, acaba sendo um deserto polar. Porque quando a gente fala de deserto, normalmente ali a gente pensa somente no calor. Não, as áreas frias também, por não ter ali grande quantidade de pessoas, habitação, acaba também sendo deserto. Então, também teremos áreas desérticas que são muito frias, que são polares. Então, teremos as áreas desérticas também, que estão na região polar, que está em branco, mas também teremos a tundra, gente, que já pega aí áreas, que vai estar em um processo de mudança aí entre uma área que acaba sendo muito fria para uma transição onde já começa um pouquinho a ser um pouquinho mais quente, Então, também vamos ter a área da tundra. Também vamos ter, gente, a taiga, que já pega o verde aí mais escuro, a floresta mista, que é um verde mais clarinho, áreas de montanha, os estepes, savanas, as áreas dos trópicos, o Mediterrâneo e também o deserto. Então, isso mostra pra gente esses diferentes biomas que vão estar espalhados ao redor do planeta. Mas o que vai ser o bioma, gente? O bioma, essas características que a gente vai estudar, vai estar relacionado a uma paisagem, tá? E essa paisagem, ela acaba sendo natural, na qual vão existir vários ecossistemas que acabam se integrando, tá? Agora, o clima vai ser um dos elementos mais importantes, para ocorrer essa distribuição geográfica aí dos seres vivos, tá? O ser humano, ele acaba se adaptando. Vão existir também outros seres vivos que acabam se adaptando, mas outros não. Eles não se adaptam a uma área. Por exemplo,
Se tem aquela área desértica polar, né, pode existir algum ser vivo que, se for colocar numa área desértica quente, não vai se adaptar. Então, o clima acaba sendo nos principais em relação a observar diferentes tipos de biomas, tá? Mas se eu tenho essas características de um determinado clima, consequentemente, acabará surgindo o quê? Uma determinada vegetação. Então, a vegetação, né, que acaba sendo ali originária daquele local, né, mais as características do clima que acaba sendo predominante, lembrando que o clima, né, ele é observado aí durante longos anos, tá? Então, a vegetação vai estar relacionada ao clima e, consequentemente, a fauna, né? Essa soma aí acaba colocando pra gente o quê? Um bioma, gente. E é o que nós iremos estudar, essas características desses diferentes tipos de biomas e de paisagens que acabam surgindo. Então, uma delas vai ser o quê? A tundra. Vamos observar onde é que vai estar localizado aí a tundra, gente. A tundra vai ser essa área em que a gente pode observar, né, que vai estar principalmente na área próximo do polo, tá? Então, essas características da tundra, tá? Da tundra, ela vai ser essa região toda que vai estar aqui em vermelho, ok? Principalmente no hemisfério norte. Agora, essa vegetação da tundra, eu quero que vocês observem esta imagem. Nesta imagem, gente, vocês estão observando uma vegetação que nem parece que tem vegetação, mas essa área é uma área polar, que normalmente, né, na maior parte do ano vai estar coberta de gelo, tá? Vai estar coberto de neve. Em um período curto do verão, tá, a gente pode observar que vai ocorrer o degelo, então é neste momento em que vai surgir essa vegetação aí, que ela é realmente uma vegetação rasteira e vai ser encontrado nas áreas polares, principalmente no Ártico, tá, gente? Então, a gente observa a tundra ocorrendo principalmente no hemisfério norte, no Ártico, tá? Então, vão estar presentes aí nas regiões de clima frio polar e ocorre principalmente, né, durante o verão. Ele aparece no curto verão aí das regiões polares, agora em especial na região ártica, ao redor aí do Polo Norte, tá? Então, realmente, essa vegetação parece que são musgos, linques, que estão aí, que acabam caracterizando aí o bioma da tundra, que realmente é essa vegetação rasteira, tá? Então, olha só, nós estamos analisando aí a parte do clima, é um clima polar, né? A gente observa que acaba surgindo a vegetação rasteira, que acaba surgindo aí quando ocorre o degelo, né? Principalmente quando nós estamos na estação do verão, tá? Outra característica aí do bioma da tundra vai ser a fauna, gente. Como é que a gente observa aí os animais que vão estar nessa região aí do bioma da tundra? Vai ser caracterizado muito aí pelo surgimento do urso polar, tá? Do urso polar, o cervo e também os pinguins, tá? Então, acaba sendo caracterizado aí por esta fauna que estará aí na parte da tundra, tá bom? Mas além da tundra, também teremos um outro bioma, gente, que vão ser aí as florestas temperadas, tá? A gente vai analisar que as florestas temperadas, ela vai estar aí diversificada, né, em relação aos continentes, vai estar muito na região da Ásia, né, também da Europa e da Oceania, mas a gente também pode observar que vai estar em áreas do continente americano, tá? Mas a gente pode observar no continente europeu, na Ásia, principalmente no leste asiático, e também na parte da Oceania, mas também acaba surgindo aí no continente americano, tá? Agora, essas florestas temperadas, gente, vão ser florestas típicas de áreas onde a gente observa que o clima ele acaba sendo temperado,
tá? Acaba tendo aí a mesma nomenclatura, né? Uma floresta temperada, onde ocorre aí o clima temperado, e isso pode surgir em tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Então, realmente ocorre em ambos os hemisférios, tá? Esse tipo de vegetação, gente, elas são classificadas como decíduas, tá? Agora, o que vai ser uma vegetação decídua, professora? Esse tipo de vegetação, ela vai sentir quando ocorre a mudança de estação do ano, tá? Então, é nesse período, a floresta temperada, gente, ela é muito caracterizada, principalmente em áreas onde ocorrem as 4 estações do ano bem definidas, tá? O inverno, o verão, o outono e a primavera, tá? Agora, nesse período, a gente sabe que com a estação do ano do outono é o período em que determinadas vegetações elas já estão sentindo que o clima está mudando, tá? Então, a temperatura ela começa a mudar. E como é que ela vai se defender do frio? Como é que ela vai buscar sua sobrevivência no frio? Porque no outono a gente sabe que já está ocorrendo, né, a baixa da temperatura. Então, esse tipo de vegetação vai perder folhagem realmente ali para se defender, né? Chegando, depois de 3 meses, o quê? O inverno, né? Então, do outono para o inverno, esse tipo de vegetação das florestas temperadas começam a perder folhagens, tá? Então, por isso que são consideradas decíduas. Isto é, acaba aí perdendo as folhas durante o outono e também o inverno, tá? Agora, a vegetação, as árvores que a gente pode observar muito nessas áreas, gente, vai estar relacionado aí ao surgimento do carvalho, a faia e também as nogueiras, tá? Então, a gente observa muito essa vegetação aí nas florestas temperadas. Assim como a tundra, também vamos ter a característica das faunas, né? A fauna que se encontra nas florestas temperadas. A gente pode observar muito surgimento aí dos esquilos, dos lobos e até mesmo raposas, entre outros animais que acabam surgindo. Isso aí somente são alguns, tá? Citando aí alguns que vão pertencer às florestas temperadas. Mas além das florestas temperadas, também teremos um outro bioma, gente. O bioma da taiga, né? A gente pode observar esse bioma aí principalmente no hemisfério norte, tá? Vamos encontrar tanto numa parte aí do continente europeu quanto do continente asiático e também a gente pode observar aí no continente americano. A taiga, gente, como vocês estão observando, né, vai estar no hemisfério norte. Mas a taiga ela também é conhecida como uma outra nomenclatura. Além de taiga, ela também vai ser conhecida como a floresta boreal. Professor, o que significa boreal? Né? Se eu não quiser falar norte para vocês, eu posso dificultar um pouquinho. Eu posso falar que é no hemisfério boreal, porque boreal, gente, significa a mesma coisa que norte, tá bom? Então, quando a gente fala, por exemplo, da aurora boreal, onde que vai estar ocorrendo esse fenômeno natural? Com certeza em algum país do hemisfério norte, normalmente na Noruega, na Islândia, na Finlândia. Tá bom? Então, a floresta boreal, também conhecida como taiga, vai ocorrer no hemisfério norte, tá bom? Agora, quais as características desse tipo, né, de bioma? Gente, a taiga ou a floresta boreal é uma floresta que aparece em algumas regiões do hemisfério norte, principalmente na América, na Europa e na Ásia, tá? Uma parte no Canadá, uma porção aí do norte da Europa e também da Ásia, tá bom? Agora, qual vai ser o tipo de clima que acaba predominando nesse tipo de bioma aí da taiga ou da floresta? Gente, o clima, né, vai ser considerado frio, tá bom? Então, vai ser típico de um clima frio.
tá? Agora, a floresta, gente, quando a gente fala de taiga, quando a gente fala de floresta boreal, vai ter um formato de cone. Por isso que a floresta, ela acaba sendo chamada de floresta de coníferas, porque é como se fosse os pinheiros, um cone mesmo, tá? Então, é uma floresta de coníferas, ou seja, as árvores, né, vão ter aí uma forma de cone. O exemplo vai ser o pinheiro, tá certo? Além disso, a gente vai observar, gente, que esse tipo de vegetação, né, as coníferas, elas vão ser ricas em um material que vai ser a celulose. A celulose, ela acaba sendo muito importante, né, por conta aí de ser utilizado principalmente para a fabricação de papel, tá? Então, a celulose, ela é muito importante para a fabricação de papel e isso vem através do bioma da taiga ou da floresta boreal, tá bom? Agora, a gente também, né, não pode esquecer de quê? Da fauna, gente. Vou até aqui me distanciar um pouco da fauna da taiga, porque acaba sendo formada por lebres, mas também por linces, que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente observa também essas características que acabam sendo endêmicos, onde a gente encontra principalmente ali naquela área, no caso da lebre, né? E também do lince, a gente observa que vai estar somente nesse bioma da taiga, tá? Então, a gente acaba caracterizando aí como endêmicas, tá bom? Mas, além, né, de a gente estudar sobre a taiga, também vai ter um outro bioma, que vai ser aí as pradarias, tá? Ou também conhecido como os campos ou estepes, tá bom? Aí na imagem vocês podem observar que, que o tipo de vegetação que acaba surgindo nesse tipo de bioma, tá? Quando a gente fala de pradarias, quando a gente fala de campos ou quando a gente fala de estepes, é a mesma coisa, tá? E a vegetação que a gente observa nesse tipo de bioma, gente, vão ser aí as vegetações herbáceas, tá? Então, a vegetação herbácea acaba predominando nessas áreas que realmente como se fosse um campo ali, né? Como se tivesse sido desmatado, mas não, tá? É porque realmente tem essa característica de ser vegetação também um pouco rasteira, só que um pouco mais elevado e a gente observa muito surgimento de gramíneas, tá? Vai estar presente nos Estados Unidos, né, no sul do Brasil e em algumas regiões da Ásia, tá? As pradarias, os campos ou os estepes, gente, realmente tem essa vegetação herbácea e a gente observa que acaba surgindo aí áreas de gramíneas. Então, vão ser cobertos por gramíneas e outras plantas que vão estar adaptadas às chuvas irregulares, tá? Não chega a ser uma área desértica, ok? As pradarias, os campos ou os estepes são áreas onde tem quantidade de chuva, sim, porém não é um período certo. Então, acaba tendo essa irregularidade em relação às suas quantidade de chuva. E a vegetação, né, por ser principalmente gramíneo, mas também vai existir os arbustos. Mas esses arbustos, né, por ter uma quantidade de chuva aí meio que irregular, essa vegetação ela acaba, né, sendo tortuosa, tá? Porque ela realmente vai estar também se prevenindo, né, para não morrer ali por conta da falta de água. Então, no momento em que tem a quantidade de chuva ali ocorrendo, a vegetação ela está crescendo, tá? Porém, a natureza é tão incrível, gente, que vai existir um momento ali que aquela árvore ela começa a sentir, né, que a quantidade de chuva ela está diminuindo. Então, ela vai diminuindo ali o seu crescimento. E se ela acaba, né, tendo aí uma dificuldade de se desenvolver, ela começa a ficar tortuosa, ela começa a ficar realmente torta. Então, os galhos das árvores, principalmente dessa região, das pradarias, dos estepes e dos campos, parece que ela é toda torta mesmo, mas porque
É por conta do seu desenvolvimento que ocorre de forma, ali dependendo da quantidade de chuvas, tá bom? Verificando essas características aí das pradarias, dos campos e dos estepes, gente, a gente vai observar que nessa região o solo, ele acaba sendo muito importante para a agricultura. São solos muito férteis, tá? Por já ter, essa característica de realmente ter campos, em determinadas regiões, eles aproveitam para praticar atividades de agricultura e de pecuária. E nessas regiões, os solos eles acabam sendo muito férteis, e acaba sendo rico em humus, tá bom? Além de a gente observar isso, essas características de vegetação e clima, nós não podemos esquecer da fauna desse bioma. Então, a fauna das pradarias, dos campos ou os estepes, a gente observa que acaba tendo aí os antílopes, as toupeiras, os coiotes, entre outros animais que também acabam surgindo, tá bom? Então, essas são as características aí do bioma das pradarias, dos campos ou os estepes, tá? Outro bioma que teremos vai ser aí as áreas de savana, gente. As áreas de savana, a gente pode observar, que vai estar praticamente a maior parte no hemisfério sul, pegando áreas aí da Oceania, da Ásia, do continente africano e também do continente americano. Aqui a gente pode observar, através deste mapa, o Brasil. As savanas, gente, aqui pra gente é conhecido como as áreas também de cerrado, tá? Mas a savana... as savanas ou cerrado também vão ter as suas características distintas, onde as vegetações elas são consideradas herbáceas e arbóreas, onde as árvores elas acabam tendo maior porte, tá? Diferente da floresta amazônica, por exemplo, tá? Mas acaba tendo um porte um pouco maior se a gente for observar as características dos campos, das pradarias. Okay? Então, as vegetações são consideradas herbáceas. Esse tipo de bioma vai ser típico de climas tropicais e semi-úmidos, onde a quantidade de chuva acaba sendo um pouco maior, tá? Agora, as savanas, gente, principalmente as savanas africanas, a fauna, ela acaba sendo formada, acaba sendo realmente ser muito distinto, sendo formado por leões, rinocerontes, zebras, girafas, entre outros animais. No continente da América do Sul, essas espécies de animais, elas acabam também sendo diferentes, tá? Então, realmente, esse tipo de fauna, das savanas, principalmente a savana africana, é muito rica, Então, aí a gente pode observar também essas características, aí de se ter girafa, de se ter leão, a zebra e o rinoceronte, tá certo? Então, olha só, aí a gente pode analisar, observar essas características também. Então, olha só, a gente pode observar, que realmente as savanas, essas áreas, principalmente da área africana, ela acaba mostrando para o mundo inteiro, essa distinção que acaba se tendo dos animais das savanas, Aí como as girafas, que acabam realmente também sendo endêmicas. Hoje em dia a gente observa que esses animais estão em outros continentes, mas a sua característica é realmente do continente africano, onde a gente observa essas características de ter uma zebra, de ter um rinoceronte, elefantes, leões, as girafas também. Então, isso caracteriza essa parte do bioma de savanas, onde vai estar muito, principalmente no hemisfério sul, tá? Outro tipo de bioma, gente, vai ser aí as florestas tropicais. Essas características das florestas tropicais são áreas próximo à linha do Equador, que vai estar aí entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, porém mais na região sul, mais no hemisfério sul, pegando também áreas aí da Oceania, da Ásia, da África e também da América. Agora, as florestas tropicais, gente, vai ter suas características, Então, acaba sendo constituindo, na verdade, a vegetação mais rica
e diversificada do mundo. Vai estar situado nessa zona equatorial, né, entre também o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio e próximo à linha do Equador, tá? Esse tipo de bioma, gente, vai ser formado por matas fechadas que se desenvolve aí em climas quentes e úmidos. Nós vivemos, né, esse tipo de bioma aí das florestas que acabam surgindo e possuem também uma fauna riquíssima, né? Que também existem muitos animais endêmicos na região das florestas tropicais, ok? É um outro bioma muito importante que vai estar aí, principalmente também no continente asiático, ok? Um outro bioma, gente, vai ser aí os desertos, né? Como eu falei para vocês, vamos ter os desertos polares, que vai estar tanto no Ártico quanto na Antártida, porém também teremos os desertos quentes, que é o que a gente observa aí na imagem, tá? Esses desertos, gente, vai estar localizado na Oceania. Vamos ter uma área também no continente asiático, né? Pega ali a parte do Oriente Médio. Vai estar também localizado no continente africano, né? E também uma parte aí na América, tá? Tanto na parte da América do Norte quanto na América do Sul. E a gente pode observar aí no continente americano que pega muito as áreas montanhosas, né? Na América do Norte a gente observa que vai ter as montanhas rochosas e já na América do Sul pega ali quase a Cordilheira dos Andes, tá? Essas áreas, gente, durante o dia, elas são muito quentes, realmente são desertos quentes. Porém, quando vai chegando a noite, por conta do solo ser arenoso, né, então isso facilita a absorção do calor e esfria mais rápido. Normalmente, aí essas áreas, durante a noite, acabam sendo muito frias, tá? Mas não chega, lógico, a nevar, tá bom? Pode ser que ocorra, já ocorreu, tá? Nessas áreas desérticas, quentes, à noite, durante o dia, acaba sendo muito quente por conta de realmente não ter uma vegetação para proteger o solo. Agora, quais as características desse bioma dos desertos, gente? Os desertos possuem um clima árido ou um clima desértico, né? Sendo caracterizado por não ter chuva durante um longo período. Então, tudo isso acaba refletindo, né, na fauna, no solo e também na vegetação. Os solos que a gente observa aí nos desertos, o solo ele acaba sendo arenoso ou até mesmo áreas pedregosas, onde acaba surgindo muitas rochas. A vegetação, gente, dos desertos acabam sendo raras, né? Por conta realmente de ter áreas aí que quase não tem vegetação. Mas quando tem, acaba surgindo o quê? As plantas xerófitas. Professora, plantas xerófitas? O que são as plantas xerófitas? Gente, são plantas que vão estar adaptadas a viver em clima muito quente, clima desértico, tá? Onde ela vai passar um grande período ali sem a água, então ela acaba, né, tendo seu desenvolvimento um pouco menor nesse período, tá? E a gente observa muito o surgimento aí de cactos, ok? E a fauna? Como é que a gente observa a fauna desse bioma desértico, gente? A fauna ela acaba sendo muito específica, né? Então acaba surgindo aí os camelos, os lagartos, ratos, entre outros animais. Os desertos, gente, eles cobrem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados aí da superfície terrestre, tá certo? Então a gente observa aí essas características também de um outro bioma que também acaba sendo muito importante, que são os desertos, tá certo? Então, a gente verificou algumas características de alguns biomas, né? Só para a gente relembrar, né, como é que vai estar espalhado esses biomas ao redor do planeta, né? Então, essas diferentes cores acabam mostrando para a gente esses diferentes biomas, né, que vai ser caracterizado por conta do tipo de clima que tem naquele local, consequentemente a vegetação e também a fauna, além do relevo que acaba classificando aí também
essas características desses biomas e, consequentemente, acaba surgindo essas belíssimas paisagens que nós temos aí ao redor do planeta, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.